Olá, seja bem-vindo. Você está no canal Aprendiz do Evangelho, meu nome é Messias. E eu quero convidar, se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, deixe o like. Nessa playlist que nós temos do livro Roteiro, nós chegamos hoje ao capítulo 11, mas tem os capítulos anteriores, eu recomendo que você também ouça e deixe seus comentários. Temos outras playlists, como por exemplo, o livro Médico Jesus, que nós já terminamos, nós lemos o livro inteiro, né, do livro Médico Jesus. E temos também uma playlist do livro Nosso Lar, de um curso, não vou usar o termo curso, que eu estaria sendo, quem sou eu para ensinar alguém, né? Mas um grupo de estudos seria melhor colocado, que nós temos no Lar Espiritual Seara de José, aqui em Santos, todas as quintas-feiras a partir das 19 horas, né? Então, quem quiser, quem for aqui de Santos e quiser, seja bem-vindo. Às 19 horas nós temos um curso do ensino básico do Espiritismo, nós já estamos no módulo 2, e às 20 horas o nosso grupo de estudos do livro Nosso Lar, nós já temos terminando, mas tem algumas aulas que nós conseguimos gravar que estão nessa playlist do Nosso Lar. Então, vamos ao capítulo 11, como eu disse, a gente faz uma breve leitura, depois eu faço pequenos comentários, sempre baseados na doutrina espírita e utilizando o Livro dos Espíritos como nosso guia, né? A nossa enciclopédia Barça da doutrina espírita foi o primeiro livro escrito pelo Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Então vamos lá, capítulo 11, a fé religiosa. Em todos os tempos, o homem sonha com a pátria celestial. As ideias do céu e inferno jazem no pensamento de todos os povos. Os indígenas da América admitem o paraíso de caça abundante e danças permanentes, com reservas inesgotáveis de fumo. Os esquimós localizavam o Éden nas cavernas adornadas. As tribos Maori, que cultivam a guerra, por estado natural de felicidade, esperam que o céu lhes seja uma rinha eterna, em que se digladiem indefinidamente. Entre os hindus, as noções de responsabilidade e justiça estão fortemente associados à ideia da sobrevivência. De conformidade com a crença por eles esposadas, nas eras mais remotas, os desencarnados eram submetidos às apreciações do juiz dos mortos. Os bons seriam destinados ao paraíso, a fim de se deliciarem ante os coros celestes, e os maus desceriam para os despenhadeiros do império de Varuna, o deus da água, onde se instalariam em câmaras infernais, algemados uns aos outros, por laços vivos de serpentes. Situados, porém, na sementeira da verdade, sempre admitiram que do palácio celeste ou do abismo tormentoso, as almas regressariam à esfera carnal, de modo a se adiantarem na ciência da perfeição. Os assírios caldeus supunham que os mortos viviam sonolentos em regiões subterrâneas, sob amplo domínio das sombras. Na Grécia, a partir dos mistérios de Orfeu, as concepções de justiça póstuma alcançam um grau mais alto. No Reides, terrificante de Homero, os espíritos são julgados por Minos, filho de Zeus. Os gauleses aceitavam a doutrina da transmigração das almas e eram depositários de avançadas revelações da espiritualidade superior. Os hebreus localizavam os desencarnados no Sheol, que Jó classifica como sendo terra de misérias e trevas, onde habitam o pavor e a morte. Com Virgílio, encontramos princípios mais seguros no que se refere às leis de retribuição. Na entrada do Orco, as divindades infernais para os trabalhos punitivos, quais a guerra, o luto, as doenças, a velhice, o medo, a fome, os monstros,
os centauros e as árpias, as fúrias e a hidra de Lerna, simbolizando os terríveis suplícios mentais das almas que se fazem presas da ilusão durante a vida física. Entre esses deuses do abismo, ergue-se o velho ulmeiro, em cujos galhos se dependuram os sonhos, aí principiando a senda que desemboca no Aqueronte, alameado e lodoso, com largos redemoinhos de água fervente. Os egípcios atravessavam a existência, consagrando-se aos estudos da morte, inspirados pelo ideal da justiça e da felicidade além-túmulo. Mais recentemente, Maomé estabelece novas linhas da vida espiritual, situando o céu em 7 andares e o inferno em 7 subdivisões. Os eleitos respiram em deliciosos jardins, com regatos de água cristalina, leite e mel, e os condenados vivem no território do suplício, onde corre ventania cruel, alimentando o estranho fogo que tudo consome. E Dante, o vidente florentino, apresenta quadros expressivos do inferno, do purgatório e do céu. As realidades da sobrevivência acompanham a alma humana, que a vida não se encontra circunscrita às estreitas atividades da terra. O corpo é uma casa temporária a que se recolhe nossa alma em aprendizado. Por isso mesmo, quando atingido pelas farpas da desilusão e do cansaço, o espírito humano recorda instintivamente algo intangível que se lhe afigura ao pensamento angustiado como sendo o paraíso perdido. Desajustado na terra, pede ao além a mensagem de reconforto e harmonia. Semelhante momento, porém, é profundamente expressivo no destino de cada alma, porque, se o coração que pede é portador de boa vontade, a resposta da vida superior não se faz esperar e um novo caminho se desdobra à frente da alma opressa e fatigada, que se volta para o além, cheia de amor, sofrimento e esperança. Veja, meus irmãos, como cada povo em sua época tinha uma análise interessante sobre o paraíso, ou o céu, né, como a Igreja Católica prescreve, e o inferno. Ele comenta dos indígenas da América que admitiam um paraíso de caça abundante, com reservas inesgotáveis, vejam bem, de fumo, que era o que eles gostavam. Os esquimós localizavam o Éden nas cavernas adornadas. As tribos maiores em guerras infinitas. Entre os hindus, era mais os encarnados eram submetidos a apreciações de juízes, né, dos mortos. Os assírios supunham que os mortos viviam sonolentos em regiões subterrâneas, como algumas religiões pentecostais, né, utilizam o termo dormir, né? A pessoa dorme em Cristo. Na Grécia, a partir dos mistérios de Orfeu, a justiça póstuma alcançava um alto grau. O Hades é terrificante, o Hades, né? Onde os espíritos eram julgados por mim, os filhos de Deus, havia o julgamento. Os gauleses, isso me chamou interessante, né? A Gália, eu vou até subir um desenho do mapa de onde era a Gália. A Gália era a terra dos celtas e dos gauleses. Quem era celta? Allan Kardec, uma encarnação anterior de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o nosso Allan Kardec. E eles falavam, os gauleses aceitavam a doutrina da transmigração das almas, a reencarnação, e eram depositários de avançadas revelações da espiritualidade superior. Por isso que Kardec, né, na sua encarnação na França, foi escolhido, digamos assim, além da sua cultura, da sua inteligência e do seu alto teor de análise crítica, escolhido para trazer, né, para codificar a doutrina espírita. Os hebreus, que eles localizavam os encarnados no Sheol, né, que Jó classifica como sendo terra de misérias e trevas, onde habita o pavor e a morte. Um inferno, né? Um inferno, uma descrição do inferno.
Eu achei interessante também a descrição feita por Maomé, né, que ele situava o céu em 7 andares e o inferno em 7 subdivisões, onde os eleitos respiram em deliciosos jardins de água cristalina, leite e mel, e os condenados num território de suplício, de ventania cruel, alimentando estranho fogo que tudo consome. E Dante, para quem não conhece a obra, O Inferno de Dante, não o filme que falava sobre um vulcão, mas a obra, o quadro, O Inferno de Dante, do Dante Alighieri, né, que era florentino, nasceu em Florença, onde ele tinha as expressões de inferno, purgatório e céu. Eu vou subir essa imagem para vocês também, para quem não conhece. Muito parecido com a descrição de Maomé, dos 7 andares e as 7 subdivisões do inferno. Mas trazendo para a nossa doutrina, né, para a doutrina espírita, nós sabemos que o céu e o inferno, como eu já tenho falado várias vezes em outros capítulos e em outros locais, não existe. Céu, inferno, paraíso, purgatório. Nós sabemos que existem as zonas superiores, o umbral e as zonas abissais. E que nós vamos para esses locais, não como forma, no caso das zonas abissais ou purgatório, não como forma de castigo, mas forma de depuração. E nós não somos levados para lá por um julgamento feito por alguém. Não, esse julgamento é feito por nós mesmos. Nós temos que entender que nosso espírito é energia. Quanto mais esse espírito é elevado, quanto mais coisas boas nós fazemos, quanto mais temos Deus dentro de nós e na nossa vida, quanto mais amamos ao próximo como a nós mesmos e ao Pai em primeiro lugar, mais clara, mais leve é essa matéria do nosso espírito, mais galgamos locais superiores. Quanto mais densa, quanto mais problemas trazemos para a nossa encarnação, quanto mais maldade fazemos, quanto mais egoísta nós somos, mais densa fica essa matéria do espírito. E como um balão de gás, se o gás é hélio, sobe às alturas. Se é um gás pesado, ele desce. Então, o que nos traz essa lição é que, primeiro, que nós temos que, como sempre, andar como Jesus nos ensinou, sempre. E que, na maioria da parte da história, né, dos povos, sempre tiveram alguma descrição de lugares bons, paraíso, e locais não tão bons. E nós, no nosso íntimo, nós sempre estamos em busca desse Éden, desse paraíso de qual nós fomos expulsos, né? Nós temos essa descrição na Bíblia, no Gênesis, quando Adão e Eva são expulsos porque cometem o pecado inicial, e esse pecado inicial, no caso da Bíblia diz que comer a maçã, é mais figurativo. Nós buscamos esse Éden, esse paraíso perdido, porque nos remete aos exilados de Capela, que foram degradados para o planeta Terra, não como forma de castigo, mas porque eles já não estavam mais na sintonia para onde o planeta de Capela estava indo. O planeta de Capela estava evoluindo, como a Terra está evoluindo. E como eu já disse na aula anterior, na nossa conversa anterior, nós temos que mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de ser, porque o planeta só vai regenerar quando as pessoas que vivem no planeta se regenerarem. Não é o planeta que regenera sozinho. Nós temos que mudar essa egrégora de pensamentos que temos ao redor do planeta. E para não deixar de falarmos da nossa Enciclopédia Barça, que é o nosso livro dos Espíritos, na pergunta 941 do capítulo Temor da Morte, do capítulo das Penas e Gozos Terrestres, o título Temor da Morte, na pergunta 941, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade:
Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Falece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas que queres, se procuram persuadi-las quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede então que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa e se fazem ateias ou materialistas. São assim levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há. Quanto aos que persistiram nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará, sem os consumir. Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança fala o contar com a vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. E aí vem o comentário do Kardec. O homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétua. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. O homem moral, que se colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções, e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma, sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. Eu vou falar por mim. Não estou com pressa de desencarnar. Muito pelo contrário, eu acho que tá bom. Eu acho que aqui eu ainda tenho muito a poder fazer para o meu bem próprio e para o bem de quem me cruza o caminho. Mas não devemos temer a nossa passagem para o outro lado. Lembremos que a vida espiritual é a nossa verdadeira casa. Lembremos que nós temos uma vida só e várias existências. O espírito é imortal e eterno, ele nunca morre. E teremos outras passagens, se não aqui, na Terra, talvez em outro orbe, se assim for necessário. Então, voltando ao título do capítulo de hoje, a fé religiosa, que nós não tenhamos a fé religiosa em que tudo acredita sem a análise. Tenhamos a fé raciocinada. Essa sim é a importante, como dizia Kardec. A fé raciocinada enfrenta a razão a qualquer tempo, sem nada dela temer. E a nossa fé raciocinada nos indica que fazer o bem é o melhor caminho. A caridade para com o próximo é a nossa ferramenta. E a esperança de um porvir melhor é o nosso bálsamo. Que tenhamos essa fé raciocinada, que foquemos no bem, não importa a quem. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até domingo que vem, se Deus quiser.